Oi, pessoal, tudo certinho? Fazia já um certo tempo que a gente não aparecia por aqui, né, para gravar nossos vídeos, mas a gente veio por um motivo muito importante. A gente vem percebendo no nosso dia a dia que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender de fato qual o papel do arquiteto, para que serve o serviço de arquitetura, né? Então, com isso, a gente resolveu montar um conteúdo legal para vocês e vim aqui explicar um pouquinho tudo isso. A gente classificou algumas questões e, antes de tudo, a gente precisa passar para vocês alguns problemas, né, antes de chegar de fato na solução. Então, o primeiro problema que a gente anotou, né, e que a gente de fato percebe que é muito recorrente, que é muito constante nas pessoas, é que elas não conhecem o serviço de arquitetura. Muitas vezes tem medo de pedir o orçamento porque acham que fulano de tal disse que é um serviço muito caro. De repente eles tiveram até um contato com outros arquitetos sem ser a Esquadro, que é outra coisa também que a gente sabe diferenciar. Cada escritório ele tem sua segmentação, ele tem sua precificação, então serviço é algo que não pode ser comparado, né? Ele é, digamos que, exclusivo, ele é único. Então, além disso, a gente percebe que tem muitas pessoas que sentem aquele medo de investir num serviço de arquitetura por já ter aquele capital reduzido ou por às vezes não conhecer o serviço, não ter tido um contato com o arquiteto. E aí, eles acabam não procurando um arquiteto por de fato achar que é um artigo de luxo. Uma das coisas muito importantes que eu preciso dizer aqui hoje a vocês é que tem muitas pessoas que não têm nenhum conhecimento, né, de fato de como é contratar um serviço de arquitetura, e por esse medo de achar que arquiteto é algo que não está acessível a todas as classes, acabam iniciando a obra sem nem de fato chegar, pedir um orçamento, porque vamos pensar, vamos falar sério, minha gente. Vocês querem comprar uma roupa, aí vocês pensam numa determinada loja. Vocês pensam, eu não vou naquela loja não, porque aquela loja é cara. Mas o que é que te custa chegar até lá e fazer uma procura, uma pesquisa de mercado? O que é que te impede de fazer isso, né? E aí tem muitas pessoas que com esse pensamento acabam iniciando uma obra, tá? Eu vou até me utilizar daqui a pouco como exemplo, que isso aconteceu na minha casa, né? De iniciar uma obra sem um profissional de fato da construção civil. E minha gente, quando eu falo de profissional da construção civil, eu não estou falando de pedreiro, nem estou falando de servente, e não estou rebaixando o serviço e a qualidade de cada um. Mas quando a gente fala de profissionais de construção civil, a gente está falando de profissionais que tenham de fato a assinatura da responsabilidade técnica, ou seja, um arquiteto, um engenheiro civil. Eu estou falando de um técnico de edificações, de segurança do trabalho. Então, eu estou falando dessas pessoas que têm a capacidade técnica. Eu não estou aqui falando de capacidade de execução e nem de experiência. Isso é completamente diferente. Até porque a gente sabe que tem muitos profissionais que não têm nenhuma... nunca tiveram um curso na vida e que têm muito mais experiência do que a gente em si, que é formado, tem especialização, enfim. Então, isso aconteceu, né, comigo, na minha própria casa, onde o meu pai, ele simplesmente começou a obra, né, contratou os pedreiros e tudo mais, e chegou um determinado período em que precisava ter o famoso quebra-quebra. E isso para muitas pessoas é um saco. Mas o que vocês precisam entender é que isso precisa de um passo a passo. Mas na época meu pai achava que não era necessário. E o que é que ele fez? Contratou uma equipe. Um pedreiro. Para que de fato contratar uma pessoa especialista ou de fato contratar um arquiteto, né? Pra vocês verem, eu tô dando um exemplo que aconteceu dentro da minha casa, não é nada irreal. Começou a obra, chegou na etapa do bate-bate, o que aconteceu? Alguns vizinhos se irritaram e olhe que ele não começava a obra de 5 horas da manhã não, ele começava no período de obra, terminava no horário certinho. Denunciaram e o que aconteceu? Chegou uma multa na minha casa, porque de fato ele começou a obra sem ter uma licença de inicialização de reforma, ou seja, tem muitas pessoas, eu acredito que muitos de vocês aqui nem têm conhecimento disso, né? Porque de fato não procuraram saber como é que funciona esse tipo de serviço. Mas aí o que é que eu quero dizer com tudo isso? Ele iniciou a obra sem um planejamento, porque na cabeça dele, ele ir num armazém, ele ir numa loja de material de construção, isso era fazer um planejamento. Mas ele começou sem planejamento nenhum. Gastou dinheiro, porque precisou contratar uma equipe, e vocês sabem que tempo é dinheiro. Comprou material e precisou parar a obra, porque não tinha planejamento e, além de tudo, pagou por uma multa que nem ele mesmo esperava.
E tudo isso é o que, minha gente? Custo. Isso é gasto. E tudo isso poderia ter sido evitado lá na frente se ele tivesse a consciência de que ele precisava, eu não estou falando nem de contratar, mas de conhecer pelo menos, de se dar o trabalho de conhecer um serviço de arquitetura. E ele não fez. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa esclarecer. Porque muitas pessoas, elas podem ser penalizadas. Basta uma denúncia, tá? Por um vizinho que pode estar insatisfeito com o barulho, às vezes é um vizinho que está insatisfeito com o cheiro da tinta, porque, minha gente, cheiro de tinta é ruim até pra gente, que é profissional da área. Imagine para as pessoas que não gostam, né? E não têm a obrigação de estar sentindo isso sempre. E aí vocês podem ser penalizados, né? Inclusive criminalmente, por estar exercendo um exercício ilegal da profissão. Porque, de fato, vocês não são profissionais para iniciarem uma etapa que não compete a vocês, né? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer aqui. A nossa função primordial é idealizar e viabilizar o planejamento da obra, do projeto de vocês, né? Vocês como clientes. E tem muitas pessoas que acham que a arquitetura, além de ser um artigo de luxo, a gente tá falando apenas de estética. Minha gente, quando a gente fala de arquiteto, a gente não tá falando que a gente vai estar planejando um local bonito, não. A gente está falando de funcionalidade, a gente está falando também da estética, até porque se a gente vai estar planejando o funcional, a gente também tem que pensar na estética do local. Mas a gente está falando também de um planejamento financeiro, porque é muito mais fácil vocês iniciarem tudo na vida quando se tem antes um planejamento financeiro, principalmente na questão de uma reforma, que muitas coisas acontecem no caminhar de uma obra, do que vocês iniciarem sem absolutamente saberem de nada, de onde nem estão pisando. Muitas vezes a gente acha que um pedreiro na frente de tudo, ele vai resolver tudo. Ele tem a capacidade, ele tem a experiência, né, de resolver. Mas ele muitas vezes não tem a capacidade técnica que nós temos para poder resolver alguns problemas. E como eu falei, vou relembrar aqui, a nossa função não é de resolver problemas que não são nossos, como por exemplo, o famoso tapar buraco de pedreiro que faz problema. Isso aí, minha gente, é algo tão recorrente que vocês não imaginam. Pessoas que ligam e dizem: ai, minha obra aconteceu um problema e a gente tá aqui na metade da obra, o pedreiro fez um negócio tão chato, quebrou parede de maneira errada ou até mesmo instalou um vaso sanitário no local errado, e aí vem a fada madrinha para tentar solucionar o problema. E nós não somos fada madrinha, fazemos o plim plim e tá tudo bonitinho não, minha gente. Tudo isso precisa de um planejamento. E aí, quando a gente vai para o item da solução, além da gente tentar minimizar os problemas, porque como eu falei, toda obra ela vai ter um problema, porque a gente não está lidando com máquina em si, com ser humano, mas não quer dizer que um arquiteto vai estar na sua obra, ele vai estar fazendo um planejamento para você nunca ter um problema. Não. A nossa solução não é zerar, e sim minimizar. Ou seja, tentar trazer o mínimo problema possível para você, cliente, que muitas vezes não tem tempo de estar dentro de uma obra, para você, cliente, que muitas vezes não tem tempo de estar ali pesquisando no site qual é o material mais adequado ou o material mais em conta no mercado que você possa utilizar. E aí, o que a gente tenta, de fato, né, a nossa função como arquiteto é evitar gastos desnecessários dentro de uma obra, trazer um dimensionamento correto e coerente àquele ambiente, reduzir também os erros prováveis de obras, como eu já falei um aqui, que isso acontece muito, peça sanitária, tomada instalada no local errado, excesso de corredores, porque, minha gente, a quantidade de obra que tem por aí, com corredores enormes, para quem sabe um corredor tão grande assim? Muitas vezes ambientes que, no poente, onde não deve ter uma abertura, a abertura precisa ser estudada, né? E muitas vezes a abertura ela é feita de maneira que não foi nem um pouco planejada. Então, assim, o que eu tô querendo aqui dizer para vocês, de fato, é que para muitos problemas existe uma solução, mas o importante de tudo isso é tentar solucionar antes, ao invés de depois. E aí agora, você que acabou de ouvir tudo isso e está precisando urgentemente de uma reforma, ou até mesmo não sabe nem por onde começar, ou não sabe contratar um serviço de arquitetura, eu vou te dar aqui algumas instruções para que você fique atento a tudo isso. 3 passos. O primeiro, vai lá na nossa bio, entre em contato com a gente
para que a gente troque as ideias. Eu não digo nem para você pedir um orçamento, mas para que a gente possa conversar, entender seu problema e te ajudar a solucionar. Segundo passo, antes de você desistir de contratar um serviço de arquitetura, se dê pelo menos o direito de conhecer, de perguntar a um profissional como funciona de fato esse serviço. E o terceiro, ative as notificações, que a gente vai estar sempre postando aqui conteúdos legais de arquitetura, para que vocês entendam cada vez mais como funciona a precificação, como funciona o passo a passo dos serviços de arquitetura e que vocês possam ficar por dentro de tudo isso e possam também, de acordo com os dias, estar tirando sempre as dúvidas com a gente. A gente vai estar postando tanto aqui no feed como nos stories, tá bom? Beijo pra vocês e a gente se vê por aí. E lembrem-se, qualquer dúvida é só comentar aqui ou mandar um direct pra gente que a gente ajuda. Tchau, tchau!